Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A esta hora, há pouco, terminou o primeiro dia do Congresso dos Socialistas. José Luís Carneiro procura impor-se como alternativa numa altura em que o partido discute que oposição deve fazer o PS. Depois das cartas enviadas para São Bento, vários socialistas pedem à liderança que saia de cima do muro e que não se deixe paralisar com o risco da instabilidade. A vida do partido não está num momento fácil. Depois da maioria absoluta de António Costa, o PS é hoje a terceira força num parlamento tripartido e também estagnado. Faz sentido ameaçar rachar quando o partido precisa de tempo e o país tem pesadelos só de pensar em novas eleições, como travar Montenegro sem dar gás ao Chega. É isto que falamos esta noite. Essa é a pergunta difícil. Bem, para discutir o Partido Socialista e o futuro da esquerda, convidámos o José Manuel Fernandes, que é jornalista do Observador, o Miguel Prata Roque, que é comentador SIC e é militante do PS, a Raquel Abcacis, que é comentadora SIC, jornalista, e o Álvaro Beleza, que também é socialista e é presidente da SEDES. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Álvaro, eu começava por si, não sei se ouviu o discurso de José Luís Carneiro. Ele disse uma coisa que me pareceu curiosa e se calhar até corajosa, porque ele começa por definir como grandes objetivos do partido reconquistar a confiança dos portugueses, mas diz que antes disso tem que começar por unir o partido. Ou seja, ele assume que o Partido Socialista está neste momento muito dividido. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, confiança. Eu por acaso até tinha aqui escrito, eu acho que é a palavra que se adequa ao José Luís Carneiro. O José Luís Carneiro é de facto um homem de confiança. E não é por acaso que as sondagens o têm dito nos últimos tempos. E isso não é de menos importância. Aliás, depois da eleição do atual Presidente da República, que era, no fundo, representava a decência na vida pública, acho que o José Luís representa a confiança. Portanto, é uma pessoa que nós podemos confiar porque é sereno, inteligente, honesto, educado, respeita os adversários, estuda os assuntos. Mas nestes dias antes do Congresso, ele foi alvejado por críticas de pessoas com peso dentro do partido, algumas delas nem vão ao Congresso, sim, e que o acusaram. Aliás, o próprio Álvaro Beleza subscreve uma moção ao Congresso que diz que o PS tem que sair de cima do muro e tem que se deixar dos ses e dos nins. Sim. E, portanto, isso é uma crítica clara à estratégia que ele tem seguido. Não está a gerar confiança. A partir do momento em que o Congresso está decidido à liderança do partido, e é absolutamente consensual, portanto, quem achasse que podia ser líder candidatava-se, não se candidataram, portanto, é este o líder. O Congresso é uma altura para debate político, isso é bom, não é? E o Partido Socialista é plural, não é? E é formado de militantes. São militantes, mas são homens e mulheres livres. Não? Mas quem faz essas críticas não devia estar em Viseu no Congresso? Como? Quem fez essas críticas não devia estar em Viseu no Congresso para dizer isso? Perguntar aos próprios. Aquilo que eu digo fora, digo lá. E, portanto, amanhã vou lá dizer o que penso. É evidente que eu acho que... E assinei essa moção, como aliás assinei mais duas. Assinei porque está lá na moção uma coisa escrita que não repararam muito, que é o seguinte: eu acho que o Partido Socialista tem que aproveitar os próximos tempos para ser um verdadeiro gabinete de estudos e ter, mais do que ser oposição, ter posição. Isto é, o PS tem tempo para preparar aquilo que quer ser quando for governo, e eu estou convencido que será governo. É evidente, e as sondagens revelam isto, que a alternativa ao governo é o Partido Socialista. O próximo governo, quando não for do PSD, será do Partido Socialista. Também ainda o Chega bem posicionado. Não é? Sim, mas não... E muito bem posicionado. Não, percebe-se que não. A verdadeira alternativa é esta, até porque eu acho que também é um mito urbano essa coisa dos 3 blocos. Há 2 blocos. Isto não mudou assim tanto como se pensa. Há um bloco, há várias direitas e várias esquerdas. E, portanto, a alternativa a esta direita... Além do PS, a esquerda não existe. Mas deixe-me só continuar com a história do Gabinete de Estado. E acho que o Partido Socialista tem que se bater por causas. E já agora,
tornar o partido um grande gabinete de estudos é abri-lo a todos os militantes, a ouvir a opinião de todos, porque muita gente nas suas secções, em todo o lado do país, nas ilhas, tem opinião, e fora do partido. O partido tem que se abrir à sociedade civil. Eu ando a dizer isto no PS há 35 anos. O PS fez isso nos Estados Gerais nos anos 90, já fez noutras ocasiões, tem que voltar a fazer. Depois, causas. Defender causas. Eu bato-me por causas e, portanto, acho que há aqui duas causas, já agora que tem a ver com o Congresso. Assinei outra moção que defende a regionalização. Eu acho que essa devia ser uma causa que o partido se devia apresentar ao país. Nós queremos descentralizar o país e passar das CCDRs para eleitas. Acho que é uma causa que faz sentido porque há um desequilíbrio no país que tem a ver com a centralização excessiva em Lisboa. Só há 3 países na União Europeia que não têm regiões eleitas. Nós, o Luxemburgo e a Irlanda. Escusado será dizer o que é que são cada um deles. O Luxemburgo é metade de Lisboa, do distrito. É evidente que depois há outra causa, que amanhã o José Luís Carneiro, e bem, convidou, entre outros independentes, o professor Carlos Alves, que é meu vice-presidente da SEDES, que é autor da reforma fiscal da SEDES. Olha, é uma boa causa e é uma reforma essencial para o país. Vamos só ouvir o outro socialista da mesa, Miguel. Pode e deve defender causas, é basicamente isto. Fazer a oposição para o PS é continuar a enviar cartas para São Bento, é ameaçar chumbar o orçamento caso não tenha um juiz no Tribunal Constitucional? É assim que o PS vinga na oposição? Eu sinceramente... Ou é fazer um gabinete de estudos já agora? Sim, ou isso. Eu sinceramente, aquilo que sinto é que há muita gente órfã politicamente neste momento no país. Ou seja, as pessoas precisam de um espaço... No país ou no PS? No país. Eu acho que as pessoas precisam de um espaço de moderação, mas um espaço de criatividade, porque eu ouço permanentemente de esquerda à direita pedirem-se reformas. Nós depois discordamos relativamente a esse contexto do que é a reforma. Geralmente, à direita, pede-se corte em serviços públicos e incentivo ao setor privado para substituir de forma mais eficiente aquilo que até agora é prestado pelo setor público. No setor público, aquilo que se pede essencialmente é desburocratização e demonstrar que ainda faz sentido a ideia de social-democracia. E era um bocadinho isso que eu queria aqui discutir. Desculpem lá não entrar já nesse tópico da política corriqueira, mas a questão é esta. Mas é política corriqueira debater qual é que é o papel do PS na oposição? Não, mas eu vou debater o papel do PS. Mas para o PS poder ter um papel na sociedade portuguesa, tem que compreender a mudança e a transformação do mundo. E eu acho que a social-democracia ainda não compreendeu isso. Porquê? Por exemplo, o Labour, o partido trabalhista inglês, pela primeira vez elegeu deputados em 1900. Elegeu 2 deputados. Precisou de 24 anos para formar um governo pela primeira vez e para substituir o bipartidarismo entre os liberais e os conservadores ingleses. E surgiu porque foi como uma reação à Revolução Industrial. E essa reação foi porquê? Porque houve um conjunto de pessoas excluídas da sociedade e das vantagens da Revolução Industrial. Aliás, por exemplo, um prémio Nobel da Economia, o Daron Acemoglu, quando escreve o Porque Falham as Nações, diz que as nações falham porque não têm mecanismos inclusivos, porque assentam em economias extrativas. Sim, mas na altura, deixa-me só terminar esta linha de pensamento. Explica porque é que o Chega tem apanhado algum eleitorado que era antes do PS ou da esquerda. Porque repara, eu já volto a esta minha, se me permitires, claro, em 2 minutos, volto a este meu raciocínio, mas PS e PSD, tradicionalmente, quem está no governo tem 40%, quem está na oposição tem 30%. Por isso é que tiveram sempre acima dos 66,7% e por isso é que formaram sempre maiorias de 2/3 no Parlamento. Neste momento nós temos um PSD com uma votação muito baixa, 33%. O PS então nem se fala, 24%. Significa que cerca de 10% do eleitorado do PSD passou a votar no Chega e 10% do eleitorado do PS passou a votar também no Chega. Porque se nós pensarmos na votação tradicional do CDS, que era 8%, 9%, neste momento o Chega tem 24%. Na última sondagem que, por exemplo, o Expresso fez, tinha 25% depois da projeção. Quem é que tem mais capacidade de recuperar esse eleitorado porque é que isto está a acontecer? Eu tenho mesmo que falar sobre isto. Porquê é que isto está a acontecer? Porque nos venderam a ideia de que este sistema económico, fundado na internacionalização, nas políticas comerciais internacionais, gerava riqueza para todos.
nos geraram também a convicção que o incremento tecnológico gerava riqueza que pudesse ser distribuída para todos. Nós o que estamos a assistir neste momento é que, quando há uma guerra em algum ponto do globo, e quando houver uma guerra, por exemplo, no Sudoeste Asiático, se houver eventualmente algum conflito militar em Taiwan, nós vemos a ruptura das cadeias comerciais e produtivas mundiais. E isso afeta todas as economias. Portanto, os trabalhadores, as pessoas da classe média, sentem receio face a qualquer crise económica, porque, na verdade, as vantagens do progresso tecnológico não têm sido distribuídas equitativamente. Mais uma vez, o Acemoglu, que é prémio também que é prémio Nobel da Economia, justifica precisamente esta crise, que é a existência de uma oligarquia tecnológica, e o PS não está a discutir isso, nem nenhuma social-democracia está a discutir, que é como é que se reage à automatização, como é que se distribui o incremento da tecnologia. Devem começar por fechar num gabinete de estudos a circunstância e daqui a um ano ou dois... Não é fechar, é abrir. Como é que se discute a circunstância de trabalhadores... normalmente têm uma certa tendência como para é que se fecharem. discute... Eu desculpa, mas eu tinha mesmo que dizer isto na fase inicial. Já percebemos o teu ponto, vamos como é que avançar. se discute a substituição de trabalhadores humanos por inteligência artificial? E isso nós não estamos a fazer enquanto país, enquanto sociedade e enquanto democracias. E as pessoas reais sentem-se insatisfeitas por isso. Agora a porque pergunta. sabem que vão perder empregos, Agora a pergunta. sabem que os seus salários não têm subido e veem à sua volta o crescimento desse progresso. Portanto, ou a social-democracia... Face a esse retrato que fazes, o PS está muito desnorteado, então. Não. Não necessariamente, porque Tem repara que bem... debater. É isso que ele está a dizer. Foi o Partido Socialista que, em 1998, criou a primeira lei de modernização administrativa. Foi o Partido Socialista que, em 2005, criou uma unidade de missão que fez o primeiro programa Simplex. Eu ouço Passos Coelho, muitas das vezes, a falar de simplificação, mas perguntem a quem trabalha na administração pública o que foi o desmantelamento do programa Simplex entre 2011 e 2014. Foi preciso o Partido Socialista voltar em 2015 para Maria Manuela Leitão Marques voltar a simplificar o funcionamento da administração pública, criando IRS automático. Sim, mas também foram alguns governos do Partido Socialista que encheram toda a o Estado gente marcar de gente, consultas automaticamente através do telemóvel. Talvez o governo de Passos Coelho tenha tido mais para se preocupar durante aqueles 4 anos. Não vamos falar da burocracia em que deixaram isto tudo, porque isto está num estado insuportável. Bom, esteve sempre, Não, está muito melhor do que esteve. Não, está muito e devo-lhe melhor. dizer, Epá, é que não metes uma licença? Eu sofro muito. Eu pedes uma licença numa Câmara Municipal ou num serviço público? Bem, ainda a semana passada, visto que sou advogado e que represento empresas em processos de licenciamento. Meu Deus, mas eu sofro muito mais quando preciso lidar com o meu banco e com as exigências burocráticas que me fazem do que quando preciso lidar com a administração pública portuguesa. Isso vos garanto. Mas desculpa, deixa-me só um minuto, se me permitirem aqui os colegas que ainda não falaram. O que eu estava a dizer é um PS aberto. Reais. Se o nome não é Gabinete de Estudos, pode ser Laboratório de Ideias, o que for. Um partido aberto a discutir, a debater. E já agora, dar lugar aos jovens como o Miguel, e não é aos grisalhos como eu, tem que ser eles que têm que liderar esse debate. Tem que ser eles, porque primeiro isto é para eles. O que nós queremos é um futuro com ambição. Olha, a SEDES fez um livro sobre a duplicação do PIB em 20 anos. Por exemplo, como duplicar os salários em 10 anos, em 20 para os portugueses. Para os jovens ficarem cá, como é que vamos ter um crescimento económico que seja para todos? Ter uma agenda que atraia, mas atraia pelas suas virtualidades. E o que eu estava a falar é o método. Jovens, abrir à sociedade e tempo, não ter pressa de ir para o poder. Iremos para o poder um dia, mas por causas e com as coisas bem feitas. Não, isto é isto basicamente que eu defendo. Uma coisa rápida em relação ao que vocês disseram, que é o seguinte. Estar aqui. Eu vi há pouco a abertura do Congresso do Partido Socialista e houve uma coisa que me fez um bocadinho de impressão, que é assim, o Partido Socialista está a realizar o primeiro Congresso depois de desastres eleitorais, para todos os efeitos, não é? Esse desastre eleitoral representou perder 900 mil votos. As autárquicas não foram assim tão más e as presidenciais foi uma vitória épica. Ganhou o Viseu no Campo Socialista. Já vamos ao tema das presidenciais, que é interessante. Ser ultrapassado pelo Chega em número de deputados no Parlamento. Quer dizer, o Chega é o quinto partido autárquico e o Chega teve 33%. Estamos a falar no poder. Perdeu a Associação Nacional de Municípios, perdeu as principais câmaras todas, mas aguentou-se recuperou câmaras onde o PSD colocou candidatos inenarráveis, que é o candidato de Coimbra e o candidato de Viseu. Estavas à espera que os partidos é o PS e o PS. Não vamos discutir isso. A questão é, perdeu 900 mil votos em 2 anos e meio, basicamente. Aquilo que era importante perceber não é democracia. Perder e ganhar. Perceber o que é que nós fizemos
Certo. O que é que nós fizemos que pode justificar termos perdido 900 Mas é isso votos. mesmo que precisamos fazer. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente ainda antes de saber o que é que querem fazer a seguir, porque era bom começar por aqui, não é? Mas concordo. Houve seguramente coisas, e não foi apenas porque houve três linhas de uma Procuradora-Geral da República no fim não comunicaram. Claro. Não foi isso, não é? Isso é o pretexto. E desse ponto de vista, por exemplo, e olhando para ti, para a tua sedes e para aquilo que eu gostava que o PS fosse um bocadinho, fizesse sedes. Claro, isso é que eu me lembrei do isso, mas, por gabinete. exemplo, há uma coisa que é relevante. Falaram aqui dos Estados Gerais. Os Estados Gerais é um bom exemplo de um caminho feito, apesar de tudo, em circunstâncias relativamente diferentes. Porque há dois aspectos que são diferentes. Primeiro, há uma perspectiva clara de que aquele governo vai durar 4 anos. Era uma maioria absoluta, Cavaco Silva, segundo a maioria absoluta, não ia cair. Portanto, António Guterres tinha 4 anos. Certo. E depois havia outra coisa. António Guterres queria, claramente, enfim, mais ou menos assumido, queria reafinar a direção ideológica, digamos assim, os bois pelos nomes, do Partido Socialista. Queria ser blairista antes de Blair. Não é? E foi o primeiro blairista da Europa, não é? Portanto, mas isso é assunto para a gente discutir depois. Claro, eu também gostava que o PS fosse social-liberal. Mas aqui o Miguel é diferente. Isso foi feito numa altura em que, inclusivamente, não era o Partido Socialista, não precisava de fazer acordos com o Governo. Certo. A não ser nas questões que tinham a ver com Maastricht, é o tempo da moeda única, estamos a aproximar-nos, sobre isso sempre houve. Sim, mas José Manuel, não havia isso tudo necessidade. acabou. É verdade. Portanto, hoje Esse período acabou. do terceiro partido, isto obriga, de facto, confronta o PS e o PSD com uma nova realidade. Hoje há 3 coisas novas. Se calhar Primeiro, nem têm 2 anos para estar num gabinete de estudos a pensar o que é que querem fazer à vida. É fundamental nesta Há o equação. terceiro partido. Primeiro é o terceiro partido. Depois, o PS não pode estar tranquilo a estudar, porque entretanto vai ter que saber o que é que faz no orçamento, o que é que faz na próxima lei. Eu tenho que tratar do meu jogo, da minha equipa. O PS não pode andar sempre só a pensar no dia-a-dia. Não pode sair do Parlamento. Há Parlamento. Não, mas para isso está lá o Parlamento, estão lá os deputados. O partido, estou a falar do partido, tem que criar uma grande... Repara, tem que fazer tipo Estados Gerais. Estou a dizer, é mais difícil do que aquilo que António Guterres fez. Porque é mais difícil porque tem que estar, ao mesmo tempo que está a pensar, se quiser, a discutir, a debater, tem que estar a decidir. Claro. Porque tem que estar a decidir em cima da hora, tem que estar a decidir se salta do muro ou não salta do muro, como se diz, para usar a linguagem que se está a usar. Portanto, é uma situação diferente. E há um aspecto naquele em que tu dizes que o Partido Socialista vai ter que perceber para onde é que quer ir. E quando digo que vai ter que perceber para onde é que quer ir... Mas estás a pensar há uma em termos tensão aqui ideológicos ou, sobretudo, estratégicos na relação com o Governo? Eu acho que as duas coisas não é possível separá-las. Não é possível separá-las. O Partido Socialista, além de ter perdido os votos, perdeu outra coisa, que é o voto jovem. Portanto, os mais novos. Por isso é que eu acho que tem que ser os jovens a liderar isto e não grisalhos com ele. Sim, num mas espera aí, deixa-me só acabar o E isto é um problema que, se virmos o que está a passar noutros países europeus, com outros partidos socialistas, não é fácil de resolver. Hoje, Cavaco Silva, aqui nos parece... Fala do caso da Dinamarca. Fala do caso da Dinamarca. Do caso da Dinamarca. A Dinamarca, no entanto, onde a Primeira-Ministra conseguiu ser o primeiro partido, teve a pior votação desde 1903 num Partido Socialista na Dinamarca. Desde 1903, portanto há 123 anos, que os socialistas não valiam tão pouco naquele país. Mas o PS... Mesmo assim ficou em primeiro lugar. Agora, é exemplo? Não é exemplo? Repara, o exemplo da Dinamarca é de quê? É um exemplo de um PS diferente na política de imigração e diferente na política do trabalho. Duas coisas absolutamente centrais na discussão política. Mas... E agora aqui a Dinamarca é o país da flexi-segurança. Claro. Assunto, Zé Manuel, assunto que foi. Mas esse assunto, o PS nunca mais pegou nele. Mas devia pegar. Foi o PS que o trouxe para cá. Porque a chave é essa, é a flexi-segurança. E depois nunca mais pegou nele. Zé Manuel, desculpa. Quer dizer, esse debate eu acho que tem muito a ver com aquilo que é perceber o que é que correu mal. Zé Manuel, e sobre isso... deixa-me só fazer uma pergunta. Mas o PS está novamente neste dilema, ou pelo menos muitos dentro do PS estão a pôr o partido neste dilema, que é ou é outra vez muleta do governo, ou outra vez vai aprovar orçamentos, ou então racha. Eu acho que tem que ser as duas coisas. O que é que o PS pode fazer? Rachar neste momento rachar neste momento, olha, é onde eu queria chegar. Rachar é, entre outras coisas, tramar o seguro. Pronto, tramar o seu presidente, claro, é não é? Porque isso é o que ele não quer, é encostá-lo também à parede. Portanto, não acho que... O seguro foi muito claro no pedido da estabilidade. Não creio que possa ir por esse caminho. Agora, vai ter que viver, na minha perspectiva, saber ver com uma situação em que, às vezes, consegue
fazer acordos com o governo e outra vez não conseguem. E não pode dizer uma coisa daquele género. Se fizerem aquele acordo, nunca mais contam. Isso eu acho errado. Acho errado porque... Mas o José Luís Carneiro fê-lo, não é? Já está a chegar a esse caminho. Eu acho, por exemplo, que é perigoso, porque, por exemplo, ele hoje faz um discurso em que diz isso para o tema da Constituição e a seguir... Mas diz o contrário sobre outras coisas. Mas a seguir diz quase ao contrário. Faz propostas por causa da inflação que, se levar ao Parlamento, são votadas pelo Chega. Sim, e na altura o que é que ele faz? Diz, não quero o voto do Chega. Não, claro que não diz. Como até o Pedro Nuno Santos Então disse. deixa-me perguntar agora à Raquel. Raquel, uma coisa que o José Luís Carneiro também disse hoje foi que exige à AD que se decida. Ou seja, a impressão que dá é que se a AD estivesse disponível, o sonho de José Luís Carneiro era poder ser parceiro do Governo e fazer verdadeiramente acordos reformistas com o Governo. Tu achas... Já agora a boleia do artigo de Cavaco Silva hoje Exatamente. no Expresso. Achas que esse artigo pesa, não é? Eu aliás, acho que o grande tema, enfim, para além de outras interpretações e da questão das reformas, que é sempre um discurso de Cavaco Silva, etc., eu acho que não é por acaso que o artigo sai hoje, no dia em que começa o Congresso do Partido Socialista. Para dar uma força ao PS. Para dar um rumo ao PS, mas também numa altura em que, enfim, estamos a poucos dias de conhecer qual foi o acordo que foi feito para os lugares externos no Parlamento. E eu acho que Cavaco Silva, querendo endossar Luís Montenegro, que aliás faz sempre questão de dizer que ele é a sua fonte inspiradora, quer dizer também que o caminho, quer apontar também um caminho a Montenegro, e o caminho que aponta a Montenegro é o de entendimento com um Partido Socialista que ele espera que venha a ter bom senso. E de caminho explica que o Chega não tem bom senso nenhum. Ele não o diz com essas palavras. Mais ou menos. Sim, mas não é isso. É o que eu vou dizer a seguir. Ele não o diz com essas palavras, mas ele na prática diz: atenção que os socialistas são o Chega, do ponto de vista de tudo o que é reformar e do ponto de vista das políticas económicas. Mas quando José Luís Carneiro diz que se houver um desequilíbrio no Tribunal Constitucional, o PS responderá ao Governo com um rotundo não, ele depois não concretiza o que é um rotundo não em quê? Como é que tu leste esse rotundo não? Ângela, eu acho que há aqui uma coisa que ainda não se falou nesta mesa, falou-se imenso do que é que idealmente pode acontecer, mas eu acho que temos que ser pragmáticos. José Luís Carneiro está com o lugar mais difícil da política portuguesa. Neste momento é o líder do PS, nós já vimos este filme do PSD, já vimos este filme do PS. Isto é um lugar muito complicado. Ele tem que falar para os seus e, portanto, o rotundo não é lá para a sala, lá para dentro. Mas depois tem que agir de outra forma. E isso, por mais que se queira que ele saia de cima do muro, ele vai ter que estar em cima do muro. Agora, isso quer dizer que ele não se pode diferenciar? Ou não, o Miguel estava a fazer todo aquele enquadramento. E eu digo assim, o que é que eu tenho ouvido o PS dizer nos últimos tempos, todo o PS, várias vozes, nos últimos tempos sobre a reforma laboral. Mas agora que a economia está tão boa e há tanto emprego, para que é que vamos mexer nas leis do trabalho? Isto mata o PS. Isto foi a morte do PS, e se o PS não muda esta perspectiva, porque aquele mundo que o Miguel estava a descrever exige, quanto mais depressa possível, uma alteração nas leis de trabalho. O PS não diz isso, ninguém diz isto no PS. Mas esse discurso começou com o atual Presidente da República em campanha, não é? Porque o António José Seguro começou a levantar várias questões. António José Seguro atravessou-se num debate. Claro. Eu acho que ele se arrependeu mil vezes a seguir. Claro. Aliás, eu acho que ele está a tentar consertar. Teve que fazer o seu trabalho na altura. Eu acho que ele está a tentar agora consertar a reforma laboral. Ele tentou resistir até ao máximo, até que chegou ali uma altura que aquilo é ou vai ao racha. Álvaro, acha que queria. a reforma laboral, esta questão da reforma laboral, vai ser importante no posicionamento do PS? Acho que é importante, sobretudo, fazer aquilo que nós estamos a falar. O PS tem que discutir tudo. Sim, mas não vai falar sem tabus. Não vai falar dos grupos de tudo outra vez, Álvaro. Eu estou a falar... Há duas coisas diferentes. Há um prazo definido para haver acordo ou não na concertação social e depois a lei vai para o Parlamento. O Parlamento, que tem que falar com o Governo, o país está primeiro com o partido. Essa frase de Sá Carneiro deve valer também para o PS, e vale, o PS é responsável, e o Zé Luís Carneiro, se a pessoa que é responsável é o Zé Luís. Mas, Álvaro, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa. É que o PS ainda não se libertou... Tu interrompes toda a gente. O PS ainda não se libertou daquela célebre frase de António Costa que é arrepia-me a palavra reforma. E esse é o problema. Porque o eleitorado do PS está a morrer.
Pois, mas a mim não me arrepia a palavra reforma. Sou reformista, o PS é um partido reformista, por isso é que não é revolucionário e essa foi a Então criação deixa-me da fazer uma pergunta social-democracia. direta, que é assim. A social-democracia em si mesmo é uma terceira via. O Presidente da República... É o reformismo versus os revolucionários marxistas-leninistas. Vamos lá, vamos lá pôr as coisas como elas são. O Presidente o PS é reformista. Deixa só ouvir a pergunta. O Presidente da República, António José bom. Seguro, que Sim. disse que um dos temas que queria promover um grande consenso era a saúde. Certo. Na saúde, uma das coisas que poderia eventualmente, estou a sugerir, a especular, poderia... Dar umas ideias para Belém. Não, é simples, quer dizer, há uma lei de bases do SNS que foi aprovada, que não era a lei, dentro do Partido Socialista houve duas. Sim. Uma que ficou a meio caminho, que era de Maria de Belém, Sim. a de Alberto Campos Fernandes, e depois outra de Marta Temido, Bloco de Esquerda. Isso mesmo. Será que esse consenso pode começar pela discussão? Não é a lei que vai resolver os problemas do SNS, como sabes também como eu, não é? Há muitas outras questões. Mas a lei é um sinal. É um sinal de que há um grande consenso nacional, pelo menos entre os dois grandes partidos, e aí talvez fosse possível. Não, Haverá vontade do PS trabalha... nesse caminho. É que isso é um tema tabu para uma parte do Partido Quem Socialista. trabalha há 40 anos praticamente no SNS, é importante que haja um pacto para a saúde no país para resolver o problema do acesso das pessoas. Mas Agora, não por vamos isso é que discutir a saúde, mas deixa-me só dizer uma coisa. Tu, como Presidente da SEDES, Pois sabes sou que eu. a SEDES tem defendido sempre exatamente um espírito quase de bloco central. Portanto, Exatamente. de grandes acordos entre os dois, Exatamente. até agora, dois maiores partidos, agora o PS já não é o segundo maior. Tu achas que é nisso que o Partido Socialista deve trabalhar? Aliás, eu acho que até às vezes sou mais engenheiro de pontos do que médico, mas continuando. Sim, vamos lá ver. E sentes que José Luís Carneiro é isso que tenta? Eu acho que o Partido Socialista tem que fazer duas coisas. Tem que, naquilo que for possível e desejável para o país, de assuntos graves, muito graves, chegar a entendimentos, se for possível, se não puser em causa os valores do PS, aquilo que o PS, sei lá, a saúde. Qual é o valor fundamental do PS? O código genético do PS? É que ninguém fica à porta, em que toda a gente tem direito à saúde, porque todos nós pagamos impostos. Todos nós já pagamos para ter acesso a cuidados de saúde de qualidade. Agora, o que o PS tem que saber, acho eu, é que se é no Hospital de Santa Maria, ou na Luz, ou nos Lusíadas, no social ou no privado, ou se é PPPs ou se não é, isso já é uma coisa menor. O que é importante é que ninguém fique fora, que não haja lista de espera, que as pessoas... Ou se há concentração Mas de para isso é urgências ou preciso não. concentrar urgências. É, exatamente. É preciso. Que o PS já tentou fazer, não conseguiu e Eu agora não- critica. Vamos lá ver, eu tenho aqui duas coisas. Eu não sou porta-voz do PS e bem. muito menos do Presidente da República. Então Já deixa agora passar- eu vou- deixa fico passar ali, ao estou a dar a Miguel minha opinião Trata pessoal. Amigo. O que o PS deve fazer é, e volto e vocês estão-me a dar razão, é fazer aquilo que eu estava a dizer. Primeiro, discutir, debater, fazer autocrítica, Para o análise pacote laboral e não há criar tempo. uma agenda A ambiciosa lei vai para o chegar futuro. ao Parlamento se não houver acordo na concertação social e vocês vão estar fechados no gabinete de estudos a pensar o que é que lá querem me na reforma levam laboral. para a coisa da... Senão não há tempo para isso. Da flexi-segurança. Então vamos lá. Eu acho que o país precisa de mais flexibilidade laboral e já agora não é só no privado, é também no Estado. Isso também tem a ver com a reforma do Estado e mais segurança. É preciso as duas coisas. O sistema dinamarquês fez as duas coisas. Eu tenho que criar flexibilidade, tenho, mas tenho que dar segurança para que ninguém fique de fora e que sejam todos tratados com dignidade. Miguel, Aliás, o Estado Social é isso. O Estado Social o PS pode aceitar ou pode continuar a aceitar dar a mão ao Governo, quando o Governo Não é dar precisa, a mão. e ao mesmo tempo o Governo fazer acordos com o Chega e o PS achar que isso é normal? Estar nessa espécie, participando nesta espécie de duplo jogo? Vamos lá ver, nos últimos 31 anos, o PS governou 20 desses 31 anos. Só para responder um pouco ao Zé, responder no sentido de dialogar com ele sobre as razões do afastamento do eleitorado relativamente ao Partido Socialista. O Partido Socialista, o Max Weber falava em partidos notáveis, partidos de quadros, e o PS foi, numa fase inicial, um partido de quadros, que era essencialmente um partido de professores, um partido de advogados, um partido de operários, um partido de médicos, um partido de engenheiros, e hoje em dia a política profissionalizou-se. Profissionalizou-se ao ponto de muitas vezes as pessoas terem que abdicar da sua vida profissional para se dedicarem durante 4, 8, 12 anos a essa mesma atividade pública. Só que isso aconteceu aos partidos só todos. que isso extrai. Isso aconteceu aos partidos Certo. todos. Aconteceu Só mesmo que ao isso- PSD. Enfim, diremos que ao Mas Partido é que o Comunista pa- não, mas... É que o Partido Socialista, eu agora, peço eu, Mas temos que ir enquanto lá buscar analista, outra vez os quadros, mas não é? enquanto militante, o Álvaro faz o favor de me dizer que eu sou
um jovem, mas eu sou militante do Partido Socialista há 30 anos. Promissor. Sou militante do Partido quadro do Socialista há PS. 30 anos. E o que aconteceu no Partido Socialista é que o Partido Socialista se tornou num partido de funcionários. De funcionários porquê? Porque o jovem que está na Juventude Socialista depois chega a assessor do Presidente da Junta de Freguesia, depois, se correr bem, chega a membro da Assembleia Municipal, Sim, depois, se correr bem... Eu só estou a pintar o quadro porque... Temos que ir à Quando nós não academia, às sabemos, empresas. o José Manuel há pouco estava a perguntar, e o Miguel sabe o que é que se passa no licenciamento nas câmaras? De facto, sei. Sei, porque eu trabalho todos os dias. Mas, E o ó, Partido Miguel, Socialista peraí, precisa de gente que deixa-me perguntar-te uma trabalha, coisa. precisa de gente que trabalha nas bem. caixas de supermercados, Sim, claro. precisa de pessoas que trabalham nas escolas, que Sim. trabalhem nos hospitais, Mas que trabalhem... também precisa de definir uma estratégia para os próximos tempos. E há uma grande dúvida que é assim, há quem considere isto é que o muito PSD importante. está a aproximar-se do Chega Sim. e, portanto, que devemos contar com um bloco de direita e que, nesse caso, o Partido Socialista devia se preparar para liderar um grande bloco de esquerda, ou seja, assumir-se como líder de um grande bloco de esquerda. Há uma ideia É quer dizer, digamos, consagrar a divisão que arrisca... Direita-esquerda. Esquerda-direita. Pronto. Esquerda-direita. Eu vou dizer- E, portanto, Eu vou dizer- é evidente que fazer isso é arriscar que nos próximos 3 anos... É o contrário ou do 3 que a anos SED e meio, defende. arriscar nos próximos 3 anos e meio todos os acordos sejam feitos, porque é preciso governar, não é? Todos os Certo. acordos sejam feitos à direita. Exato. E, no limite, que haja uma revisão constitucional. Porque também é possível, porque há maioria à direita. Mas o não creio que rotundo seja não, vantajoso. o rotundo não, com José Luís Carneiro ameaça, pode conduzir mas isso o ou não? rotundo não, eu creio, não tenho a certeza absoluta da forma que ele colocou aquilo hoje, que seja a dizer assim, ele foi mais cuidadoso do que a Manchete do Expresso a semana passada. Não disse que não havia orçamento, se houver uma... Não, ele não explicou o que é o rotundo não, há, uma não parte, aqui. há uma parte do Partido Socialista que está a pressionar nesse sentido, não é? Claramente. Claro. Que está- Mas isso uma acontece parte- sempre. mas faz- mas Aconteceu faz- com o Seguro, aconteceu com o Pedro Nuno mas Santos. faz e parte, está a mas faz acontecer. parte. Mas Eu não isto está a acontecer agora. Quer Isto dizer, agora agora- acontece. Se me permitem, só o antes de ver o Vai, Miguel. Não acredito. O resultado das eleições de 2025 e 2024 decorreu desta sensação que as pessoas têm que, reparem, o Partido Socialista aumentou o salário mínimo nacional de 475 euros em 2014 para agora temos já 920. Quando o PS saiu, teríamos 800, mais ou menos 850 euros. Portanto, praticamente duplicou esse salário mínimo. Mas em quem é que votaram as pessoas que viram esse salário mínimo duplicar? No Chega. Pelo menos é o que revelam os resultados eleitorais, porque os estudos sobre a demografia eleitoral demonstram que o eleitorado menos instruído está a votar no Chega. Ao médio. O problema Portanto, foi a compressão. o que é que está problema aqui é a acontecer? compressão. As pessoas estão convencidas... Tens muita gente que, por causa do salário mínimo, ficou Sim, com claro. o salário O parado. salário médio é 1.200 e o salário mínimo é 900. E estas pessoas, é 920. a pessoa que olhava para digamos, tinha uma carreira, a expectativa não é, Mas a minha não é questão só o é dinheiro que tem nos esta. As bolsos, a pessoas- expectativa é em relação os ao dinheiro que portugueses tem agora nos bolsos, a convenceram-se- percepção de justiça. Os portugueses convenceram-se que o Partido Socialista terá governado excessivamente à esquerda, terá sido demasiado intervencionista e foi por isso que os seus salários não puderam progredir. O que nós agora precisamos de testar é uma Não são nova tão racionais. solução. Não são tão racionais. É uma nova Os solução. eleitores Bem, fartaram-se, claro. Os como se eleitores da fartam de Iniciativa qualquer Liberal, partido. talvez. Mas agora- O eleitor do Chega Mas não. eu só queria deixar isto bem Não, claro. Tens que ir ao faz- ponto, Miguel. Tens que ir ao ponto. A direita, neste momento, o centro-direita e a direita, neste momento, têm 67% de deputados no Parlamento. Chegou à altura de resolverem os problemas do país. É isto. E os Está bem, mas portugueses, depois, e em se o função Primeiro-Ministro não quiser resolver com o Chega e quiser, ora falando com uns, ora O falando Partido com Socialista é um partido aí mesmo reformista, é por isso que é social-democrata, porque a social-democracia distingue-se dos partidos comunistas, porque entende que a melhoria das condições de vida de quem vive do seu trabalho Sim, deve ser feita através do Parlamento achas que o- e não através da força nas ruas. Mas tu Foi achas isso que fizemos sempre. o PS não E, deve portanto, estar disponível para este jogo do Primeiro-Ministro? Ora à direita, ora com o PS? Oh, Bernardo, é impossível que um deputado do Partido Socialista não aprove propostas do grupo parlamentar do PSD ou do CDS ou do Governo, se elas forem sensatas, se forem razoáveis, se elas cumprirem o próprio programa eleitoral do Partido Socialista. O problema está em negociar. Em ser parceiro preferencial. conversar, Eu acho que não deve ser parceiro preferencial. Não tem sequer ser Raquel, preferencial. tu há bocado dizias que os problemas com que José Luís Carneiro se está a confrontar são normais, que acontecem muito, deve estar a pensar nos líderes que sucederam a líderes carismáticos, como José Luís Carneiro. Líderes que estão na oposição. É. Luís Montenegro agora
que é muito até elogiada às vezes pela sua habilidade política, nós lembramos-nos todos do que era 3 meses antes dele ter sido eleito pela Winston primeira Churchill. vez Primeiro-Ministro. Sim, mas o que eu te queria portanto, perguntar é se os Sim, mas tinha sinais uma de vantagem em divisão relação a- interna, que tinha uma vantagem, que era um bom ainda nenhum orador. dos socialistas presentes na mesa Foi quis um bom falar orador. dessa parte. O quê? Se tu não achas que os sinais de divisão interna no PS a que assistimos nestes últimos dias, não é? Com pessoas como Marta Temido, Sempre houve isso. Duarte Cordeiro, Fernando Medina, portanto, Alexandre pessoas- Leitão. Mas tu conheces bem o PS, sempre houve essas várias sensibilidades. Isso é bom, é isso que torna o PS um Mas grande é que eu partido. aqui não achei Agora, sensibilidades, aqui achei críticas diretas ao rumo seguido pelo secretário-geral. O problema é quando condicionam em excesso o secretário-geral. Acharam um erro a Já ida dele à aconteceu. Venezuela, acharam um erro ele Deixa-me fazer fazer uma cartas pergunta. ao Ele não se vai Primeiro-Ministro, deixar tem O secretário-geral os outros secretários-gerais também para ter o diziam isso, papel, Álvaro. está lá para ter o papel de António Mas José deixa-me Seguro, só dizer com aqui alguém uma à coisa. espera Espera, para lhe deixa- falar. Desculpa. Só... Tu achas Raquel, que estes anda lá. sinais de divisão também são As senhoras, normais por amor ou de achas que Estou no a começo de um interromper muito. ciclo que se pressupõe longo, haver tanta gente a criticar diretamente? É assim, são, por um lado acho que são normais, por outro lado, José Luís Carneiro herdou um partido, do qual ele também fez parte, é verdade, dominado pelas tropas de António Costa, que manifestamente falharam na sequência da saída de António Costa com a liderança de Pedro Nuno Santos. E agora são os Que mesmos. não eram bem a tropa de António Costa. Hã? Não era bem a tropa de António Costa, de Pedro Nuno Santos. Não, tudo bem, mas sim, mas eram. Está bem, Pedro Nuno Santos não era, assumia-se como. Mas quem ele teve à volta Sim. foram os herdeiros de António Costa e agora continuam a ser os mesmos. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que se José Luís Carneiro tem aqui que mostrar se é um líder com força ou não. Não pode ter muitos paninhos quentes. Eu acho que este discurso de abertura mostrou que ele tinha muitos paninhos quentes e aquilo que sabemos das designações que está a fazer para os órgãos dirigentes do partido parecem-me que são nesta lógica de unir o partido. Mas este partido, se quer dar um passo em frente, tem mesmo que fazer uma ruptura com o passado, tem mesmo que fazer. E achas que António José Seguro nos bastidores vai ter um papel importante na liderança do PS? Ou não? Deixa-me só dizer aqui mais duas coisas, depois eu calmo e deixo vocês falarem. Eu acho que há duas coisas que o PS tem que perceber que fez mal. Primeiro, foi o grande responsável pelo Chega ter chegado onde chegou, com a forma como António Costa, E o Rui Rio também. como António Costa promoveu o Chega nos tempos em que o PSD estava na moda baixa, e a em que Rui E a Rio liderança tinha... de Rui Rio também. É verdade, mas Costa nunca aceitou a disponibilidade de Rui Rio, esse sim estava disponível exatamente, para é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que Rui Rio foi um bom líder, estou a dizer que António Costa, aproveitando a fragilidade do PSD, fez à francesa, Sim. achando que quem se ia tramar era o PSD. E aconteceu que afinal foi o Partido Socialista. Não quer dizer que o PSD esteja livre disso. Sim. Mas, e portanto, este é um ponto. E o segundo ponto é, não se pode, o Partido Socialista não pode continuar a fazer o discurso que não reconhece o resultado eleitoral. O Chega é o líder da oposição. E, portanto, imaginemos que o acordo que estava a ser feito É o que tem mais não deputados, contemplava a entrada do Chega no Tribunal Constitucional. Eu acho que isto era um golpe de Estado democrático, porque nós gostemos ou não, o Chega faz parte do sistema Mas o PS não democrático. se importa que o Chega E, portanto, indique um juiz. Mas o que eu Não pode mas o que entrar eu na quero cota dizer, dele, sentar mas o que na eu quero cota do dizer PSD é que não o tem Partido mal. Socialista está a seguir Mas não há cota. a mesma estratégia A cota que António refletiu Costa o tempo em que seguiu, havia dois que partidos. é apostar tudo em que o PSD viva com as linhas vermelhas com o Chega. E Luís Montenegro, e do meu ponto de vista bem, está a resistir a isso. Álvaro, sobre a deixa-me questão dos secretários-gerais terem sido sempre muito condicionados por uma certa elite do PS, não é a primeira vez que acontece líder- e agora está a acontecer outra vez. Natural, um líder que é líder quer conciliar todas as opiniões, ainda por cima um que é eleito por 90 e tal %, e portanto é natural que ele tente conciliar as várias partes. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa do regime. Eu acho que para o regime, para a democracia liberal, Do meio vá até é à melhor, Venezuela. espera aí, 2 blocos do que 3. Para o regime, não é para o PS. Isso já ou para o não PS. tem volta. É melhor que haja 2 blocos e Mas uma há alternativa 3, entre os dois Álvaro. blocos. Dito isto, eu acho que, havendo 2 blocos, como sempre houve em Portugal,
não quer dizer que o PS e o PSD não falem. Mas como qual é o sempre bloco- falaram. mas qual é Aliás, o fizeram bloco- revisões constitucionais. Mas qual é o bloco que desaparece na tua conta? Não desaparece. Não. Eu acho que o Chega é o lado direito da direita. Como o PC já foi o lado... Mas o Chega é o Mas líder hoje é da perfeitamente oposição. autónomo, não é? Quer dizer, Posso acabar? Calma. Portanto, há várias direitas, há dois partidos à direita maiores, a diferença é que o Chega é maior do que alguma vez foi o CDS, mesmo com o Paulo Portas, mas eu não vejo assim tanta diferença assim. E já agora, essa questão dos 3 blocos ou 2, quem decide, em última análise, é o PSD. Muito bem, então deixa-me É a perguntar ao Zé decisão, Manel. olha, nomeadamente dos juízes para o Tribunal Constitucional. Mas o PS, o que me preocupa aqui é que o PS tem que combater o Chega, não é na conversa, nem em linhas vermelhas, é ganhar eleições. Sim. Tem que convencer os jovens a virem para o PS, olha, a atrair aqueles que o Miguel estava a dizer, das universidades, das Sim, empresas. sim. virem Espera aí, deixa-me ir para ao cá Zé Manel. Zé com Manel, uma agenda ambiciosa, vamos pegar nisto que o com Álvaro futuro. disse. Isso é possível. Quem tem que decidir, e vai ganhar outra vez. Quem tem que decidir a história dos Não é 2 ou nada, 3 é isso blocos, que tem no que fazer. fundo, é o PST. Tu achas que Luís Montenegro vai se manter irremediavelmente Eu acho esta que, quer dizer, linha vamos lá de ver. que não há escolhe uma um coisa- parceiro Eu não preferencial? creio que a gente possa considerar que há apenas 2 blocos e que tudo se resume a que a linha de separação ficou agora um bocadinho mais encolhida do lado Claro. esquerdo. Acho que estamos mesmo perante aquela situação que o próprio jogo permite isso. Eu não sei se isto vai ser para sempre. Eu, ao contrário de muitas pessoas, não sou daqueles que acham que o próximo governo pode ser do André Ventura. Porque acho que, enfim, o André Ventura tem sido politicamente muito inteligente e tem surpreendido. Ninguém diria que lhe tinha... As pessoas dizem que lhe correram mal as presidenciais. Eu acho que lhe correram muito bem. Houve muita gente que nunca tinha votado naquilo e que já experimentou. Não quer dizer que vai votar transformar o voto da segunda volta novamente num voto em Ventura. Mas está normalizado. Mas está Muito normalizado. Está muito mais normalizado. Quem compreende bem esse risco é Cavaco Silva, que anda a alertar para isso há muito tempo, escreve neste artigo 2 que é o risco de ele ganhar as próximas legislativas. E é um partido que, do ponto de vista... Quer dizer, nós colocamos à direita, mas em muitos aspectos, aliás, não é só aqui, noutros países europeus, economicamente, como tu dizes, quer dizer, há muitas coisas, aliás, aquele inicialmente tinha um programa liberal, tinha sido feito pelo Pacheco de Amorim. Pelo Pacheco de Amorim. E depois, quando o Ventura leu o programa, que não devia ter lido, assustou-se e mandou-o todo fora e mudou o programa. E até queriam acabar com o Ministério da Educação. E sim, outras... tinham não sei quanto. E outras quer dizer, coisas e desse dessas. ponto de vista, é um fenómeno novo, em que aqui em quase todos os países da Europa é a diferença. Olha, ainda hoje, mais uma vez, o Cavaco Silva, o artigo dele, de facto, vale a pena ler, porque tem lá muitas coisas. Diz que não pode ser confundido com Giorgia Meloni. Claro. E, de facto, Giorgia Meloni é um partido de direita. Sim. Mas se formos para Salvini, a própria história do Salvini, o Salvini começou por ser comunista na juventude. Portanto, o Salvini é que é parecido com o Ventura. O Salvini é que é Além parecido disso, com o o Ventura. Ventura sempre se identificou, foi com o Salvini. Sim, e continua a fazer E parte é do grupo assim, de do mesmo Salvini grupo, em termos sim. europeus. E, portanto, aquilo é de facto um partido de direita que ocupou o espaço que em tempos foi do Berlusconi, que em tempos foi da democracia cristã, em um conjunto de Portanto, outros ainda não valores. sabemos bem o que é que o Ventura Portanto, vai dar. Eu acho que nós temos que continuar. É muito 2 complicado minutos, ter um continuo a fenómeno dizer. dos 3 Deixa-me corpos. só ir Quem ao viu Miguel. aquela Como série do futebol. Netflix sabe que Desculpa lá, isto é como aqueles jogos de futebol Espera aí, em que os Álvaro. clubes dizem e bem, eu não estou preocupado como é que a outra equipa vai jogar, tenho que preocupar é comigo. O que o PSD tem é governar bem. Sim. E o que o PS tem Mas para é que governar- se abrir Espera e aí, fazer eu quero ir um ao- processo ao eleitoral Miguel. um dia para Para ganhar. tem que olhar para o é outro assim. lado, não é? Para governar é assim. Para Não, tem que governar olhar para os portugueses. tudo pode ir mas- sempre pode ir aos Espera aí, ouvidos. Tudo vai ao Miguel, Parlamento. uma coisa Tudo vai ao que o Parlamento. José Luís Como é que- Carneiro como é- disse hoje no debate de abertura do Congresso foi que se o PSD semear ventos, vai colher tempestades. O que é que são as tempestades que tu consegues imaginar provocadas pelo Partido Socialista como resposta a um semear de ventos por Luís Montenegro? Eu lamento ter que dizer isto, mas isso é bluff. Porque o Partido Socialista, neste momento, não está em condições de exigir nada no atual quadro constitucional. E tem que ter consciência disso. Um partido que tem 24% de votos e que tem 58 deputados não tem essas condições. Mas eu continuo a dizer o seguinte, é que eu pelo menos cresci neste país, ouvi dizer que o país era sociologicamente à esquerda. E eu acho que vocês andam muito Dr. Mário deslumbrados com o dinamismo da direita, mas a direita precisou de criar 2 partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega. Eu não excluo que à esquerda do PS, ou que mais à direita do PS, mas ainda dentro do centro-esquerda, surjam novos espaços.
Porque se o Partido Socialista não tiver a Vão capacidade surgir, de agregar seguramente. não tiver a capacidade de agregar esses eleitores e continuar a afastar pessoas, esse espaço surgirá. Porque a eleição presidencial demonstra isso. E as autárquicas também. A direita toda junta teve 48%. A esquerda toda junta, com o PC reduzido a 4%, teve 40%. Acabou o Congresso é em Viseu. O PS ganhou Viseu. Portanto, sinceramente, aquilo que eu vos tenho a dizer é o seguinte: os jovens hoje em dia não se revêem na social-democracia por isto. Porque saem de casa cada vez mais tarde e, portanto, não entram no mercado de trabalho até aos 30 e tal anos. Não precisam de utilizar creches porque só têm filhos aos 35. Têm saúde até aos 40. Tu achas que isto está a pedir eventualmente vão ter reformas Está a pedir baixíssimas, partido à vão ter esquerda. reformas baixíssimas e não é pelo fator de sustentabilidade. É porque começam a trabalhar aos 30 anos, quando os meus pais começaram a trabalhar aos 17 e aos 18 e, portanto, descontaram menos para a Segurança Social. E nós também não estamos a discutir isso. Quando chegar o tempo, é que a Thatcher dizia que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É verdade. Mas o liberalismo também acaba quando acaba o dinheiro do próprio. Muito bem, Porque é isso que tem acontecido. Cada vez que há uma desgraça, vêm impedir ao Estado de intervenção. Vamos à primeira página do Expresso. Vamos à capa do Expresso, que fala precisamente desse artigo de Cavaco Silva. Cavaco pede a Montenegro reformas para travar o Chega. Em artigo de opinião, o ex-presidente aconselha ao governo firmeza reformista e foco na economia. Temos depois uma chamada para um trabalho que vem na revista sobre o cérebro e o excesso de estímulos que está a tirar capacidades ao cérebro humano. Mais alerta, mais acelerado, mas mais atrofiado. Gouveia e Melo quer dirigir um cluster de drones em Portugal. O almirante está a trabalhar para o setor privado, ter um grande cluster de robótica militar. A grande foto da capa do jornal é uma foto do inferno, da guerra, um mês depois a guerra à beira do inferno, e temos também uma péssima notícia de que os jovens estão a encher a linha de prevenção ao suicídio. Fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso à meia-noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Tenha um bom fim de semana e uma ótima semana. Boa noite. Obrigado.